Vamos falar um pouco agora sobre sofrimento e vitória. A dor é inevitável nessa vida. Algumas igrejas pregam, pare com a dor, pare com o sofrimento, mas essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: Jesus chama você para você ser fortalecido para lidar com o sofrimento. Então, a consequência, o sofrimento pode ser consequência de erros e escolhas ruins que nós fazemos. Sim, nada é de graça, né, queridos? Tudo tem um preço a pagar. A maneira de Deus nos revelar defeitos em nosso caráter, para nos amadurecer, purificar, santificar, também pode ser um sofrimento. O sofrimento pode servir para isso. Vamos olhar nossa Bíblia, então, Salmo 119, 71. Nós vamos ver vários textos hoje na Bíblia. Salmo 119, 71. O que diz ali? Muito interessante, porque está falando exatamente dessa questão do sofrimento, do significado. Salmo 119, 71. Me foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Então, o sofrimento pode nos ensinar muita coisa, se estivermos abertos para esse tipo de aprendizado. E olha esse texto aqui, um texto muito interessante. O Senhor considera nossas aflições, graciosa e distintamente Ele as limita e as distribui. Interessante, né? Como se falasse assim, Deus se afasta um pouquinho, deixa aquele cara que foi expulso do céu machucar um pouquinho você, com 10 miligramas de tristeza, com 15 miligramas de angústia, com 22 miligramas de pânico. Não é que Deus manda, queridos, Deus não manda doença para as pessoas. Se você ainda vem aqui, quarta-feira, de oração, e diz: Senhor, irmãos, eu quero pedir que os irmãos orem por mim, porque eu estou com uma doença ABC ou D, e Deus mandou essa doença para me provar, então, por favor, orem por mim. Ei, alô? Essa pessoa que diz isso não conhece Deus ainda da maneira real. Deus não manda doença para as pessoas. Deus se afasta, porque você diz: deixa comigo, e aquele cara vem e começa a machucar você. A natureza de Deus é consertar, é corrigir, é curar, é disciplinar, é repreender, mas sempre no sentido de cura, sempre no sentido de cura, no sentido de restauração, no sentido de nos amadurecer. Essa é a natureza de Deus. Então, essa autora fala assim: como um refinador de prata, ele, Deus, nos observa a cada momento até que a purificação seja completa. A fornalha serve para purificar e refinar, não para destruir e consumir. Ele está observando para conceder, quando for mais necessário, novas e frescas bênçãos, força no momento de fraqueza, auxílio na hora de perigo, amigos na hora de solidão, simpatia humana e divina na hora da tristeza. Então, olha a atitude que Deus tem quando você está sofrendo. Ele está pensando: deixa eu ver como é que eu posso ajudar essa pessoa. Para o que essa pessoa já está pronta para receber ajuda? Porque às vezes você sofre, mas não está pronto para ter a cura. Nem sempre quando a gente vai ao médico, a gente quer a cura. Cura é diferente de tratamento de sintoma. A maioria das pessoas querem tratar o sintoma, mas não quer a cura. A cura é mais profundo. A cura vai além do sintoma. O sintoma é a ponta do iceberg. O sintoma é a defesa. O sintoma é o alarme. Qualquer sintoma: dor de cabeça, má digestão, pânico, depressão, tristeza, angústia, irritabilidade, insônia, obesidade, anorexia nervosa, dependência química, isso é sintoma. Todos esses sintomas estão dizendo, é a luz vermelha que acendeu no painel da sua vida, dizendo: ei, o que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo com o que eu como, com o que eu faço com o meu corpo, com o que eu faço com a minha cabeça, com meus pensamentos? Por isso que Ellen White define doença. A doença, a gente não aprende essa definição. Eu sei que tem alguns médicos aqui. Essa definição não é ensinada na faculdade de medicina, não aprendi isso na faculdade de medicina. A doença, Deus inspirou essa mulher para escrever essa frase assim: a doença é o esforço da natureza
para tentar se libertar das consequências da violação das leis da saúde. Então a depressão, por exemplo, ela tem um artigo que eu escrevi, depressão, que mais além da medicação. Então é um sintoma, alguma perda que você não aceitou ainda, não digeriu ainda, então está produzindo sintomas. E às vezes a gente quer apagar os sintomas com medicação, remédio controlado, tarja preta, ou tarja azul, amarela ou branca, ou seja o que for, com comprimido, e não pensar na dor, não pensar no sofrimento, não pensar na causa do sofrimento. Então, Deus está o tempo todo tentando fazer isso. Tem uma frase que diz: quando o aluno está pronto, o professor aparece. Quando você vai ter a cura que você precisa, quando você estiver pronto para ter essa cura. Às vezes demora 3 cirurgias, 2 casamentos, 5 internações de UTI, 2 demissões do emprego, para finalmente você estar com a mente aberta, para então Deus falar assim: cara, eu estou há 22 anos tentando falar com você esse tipo de coisa aqui, mas que bom que agora você finalmente abriu o seu coração para aprender. O sofrimento pode ser fruto da guerra entre o bem e o mal. Eu vou ganhar tempo esse texto de Marcos, você lê em casa depois. Lembra quando Jesus começou a falar para os discípulos: olha, vai acontecer isso comigo, eu vou ser preso, vou ser cuspido, vai ter um julgamento corrupto, como tantos hoje em dia acontece nesse país, outros países, juízes vendidos ou comprados, enfim, vai acontecer, vão me prender, vão me bater, tal. E Pedro, que era um cara impulsivo, tipo aquele que pisou, levou, ele, antes da conversão profunda dele, ele pulou na frente e falou para Jesus: não vamos deixar acontecer nada disso. E aí Jesus virou para Pedro e disse o quê? Afasta-se de mim, o quê? Satanás. Pô, mas era Pedro ou era Satanás? Então ali Pedro está vivendo uma guerra. Existe a opressão diabólica, existe a possessão diabólica. Pedro não ficou possuído, Pedro ficou opresso. Eu vou voltar nesse ponto depois. Então, o sofrimento por causa dessa guerra entre o bem e o mal, que acontece mais frequentemente do que a gente pensa, na vida conjugal, na vida com os filhos, na sua empresa, aqui dentro da igreja, na comissão ali atrás, na associação, na união. Então existe a guerra espiritual dentro da igreja que produz sofrimento. Também não vou ler o texto. Ali os discípulos estavam pregando o evangelho com o poder do Espírito Santo, e aí pessoas da igreja foram perturbar, mandaram perseguir Paulo e Barnabé. Guerra dentro da igreja. Sabe, quando chega agora a época de final do ano, de escolher novos oficiais para essa igreja para o ano que vem, pelo amor de Deus, deixa Deus decidir quem vai ser o oficial. Não fica brigando na comissão para você querer ser isso, ser aquilo. Às vezes alguns líderes de qualquer nível da igreja oram: Deus abençoe nosso plano para essa associação, para essa união, para essa divisão, abençoe nosso plano. Ei, alô, peraí, você vai pedir para Deus abençoar o plano que você fez, ou você vai pedir para Deus abençoar e mostrar qual é o plano dele para você? É diferente, muito diferente. Se você traz um pacote pronto, que é o seu eu que está na frente, e pede que Deus abençoe, ei, alô, Deus não é ingênuo. Então, existe sofrimento por causa de decisões erradas que tomamos, convive com pessoas complicadas, pessoas descrentes, ou pior, pessoas da família, ou da igreja, ou da obra, que dizem que possuem religião, mas não são espirituais, não se entregaram ao Senhor Jesus. O eu ainda comanda, andam na carne e não no espírito. Lembra de Romanos 8:1? Agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essas pessoas não avançam espiritualmente, atrapalham os que querem avançar, e Jesus fez menção a isso. Abra aí Lucas 11:52,
Lucas 11:52, que diz assim: Jesus falou: ai de vocês, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes o que entravam. Então preste atenção o que está fazendo aqui nessa igreja. Você que é membro daqui, você está ajudando as pessoas. Sempre que me convidam para a igreja, é uma coisa invariável que eu peço. Eu falei para o senhor José: peça os membros da igreja para convidar pessoas que não são da igreja. Queridos, temos que trabalhar para fora, queridos. A igreja fica numa panela só, igual, repete a história judaica. Trabalhar para fora. Convida alguém. Então aqui Jesus está falando, as pessoas que não entram nem saem, não ajuda, atrapalha, e atrapalha quem vem e que quer vir. Então são sofrimentos que acontecem. Ellen White diz: esse dia com Deus, para 146, precisamos aprender diariamente do grande mestre para que a atmosfera que circunda a pessoa, o original é a alma, esteja repleta de quê? De quê? Queridos, vida espiritual não é vida religiosa. Tem pessoas que são religiosas, estão aqui todo sábado, quarto, domingo, mas não são pessoas espirituais. E tem pessoas que não têm uma religião ABC ou D, mas são pessoas espirituais. O centurião, por exemplo, era pagão, e ele pediu que Jesus curasse o servo dele. E vocês viram o que Jesus falou sobre esse homem? Eu nunca vi em Israel uma fé dessa. Ele era pagão, ele era espiritual, mas não era religioso. Então, o que beneficiará a humanidade é a vida espiritual. Olha que interessante, né? Vou pular isso aqui. Esse é um bom livro do Hans King, Freud e o conceito de religião, em que ele fala ali, o que produz a neurose hoje em dia não é a repressão sexual, que na verdade nunca era, a realidade era essa, mas é a repressão da espiritualidade. Então, o sofrimento também pode ser relacionado com testes que o Senhor permite em nossa vida para nosso amadurecimento. Teste que o Senhor o quê? Permite acontecer. Também fruto da guerra espiritual e não de erros ou pecados nossos. A gente acabou de estudar aí, né? Membro da igreja da escola sabatina, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a guerra espiritual. Está em tudo, queridos. A roupa que você decidiu colocar hoje tem a ver com a guerra espiritual entre o bem e o mal. Você ainda pensa que os problemas do seu casamento, ou da sua família, ou do seu trabalho, ou da igreja, são só ligados a questões psicológicas ou administrativas? Tem a guerra espiritual em cima disso. Para Jesus era claro isso aí, claríssimo. Tanto que a Bíblia fala assim, ele sabia o que havia no coração do homem. E ele falava assim: agora se aproxima o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Era muito nítido, Jesus percebia bem essa questão. E quando a gente vai ficando mais amadurecido pelo Espírito de Deus, você vai percebendo quando essa guerra começa a acontecer. Ou você ser empurrado para aquele cara para brigar em casa, com teu filho, com a tua mulher, com o teu marido, você percebe que aquele cara veio te jogar contra a pessoa, ou aquele cara foi jogar a pessoa contra você. A gente começa a ficar mais perceptível dessa questão. Sofrimentos têm a ver com situações incompreensíveis para a nossa limitadíssima capacidade mental. Não temos todas as respostas. Não temos todas as respostas. Só no céu a gente vai ter a resposta para algumas perguntas difíceis relacionadas com sofrimento. Doutora Marília Milan, num artigo chamado Considerações sobre Psicoterapia Psicanalítica do Paciente Deprimido, da revista da Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Psiquiátrica da América Latina, ela fala assim: não conheço nenhuma medicação que consiga suprimir, ou seja, acabar, cabalmente os sentimentos de angústia inerentes ao existir humano. Então existe uma angústia que
Os filósofos chamam de angústia existencial, que eu e você temos, todo mundo tem, Bill Gates tem, Elon Musk tem, Klaus Schwab tem, Fórum Econômico Mundial, Ellen White tinha, João tinha, Pedro, Tiago, André. Angústia existencial, porque entrou o pecado no mundo. Jesus não tinha essa angústia, porque não era contaminado. Grandes artistas famosos, quando chegaram no topo, falaram assim: bom, e agora? Quer mais? Quer mais o quê? Angústia existencial. Então, para essa angústia, não é Rivotril, queridos. Nem escitalopram, nem fluoxetina, sertralina, duloxetina, essa turma toda. É o joelho no chão, pedir o poder de Deus para Ele dar força para você lidar com essa angústia que só vai ser eliminada quando Jesus fizer nova todas as coisas. Então, saúde mental não é a ausência de experiências dolorosas, mas é o aprendizado e o amadurecimento no lidar com pensamentos e sentimentos dolorosos. A gente precisa aprender isso. Eu parei com o consultório no início de 2020 para me dedicar à psicoeducação, educação, saúde mental por rádio, TV, palestra, artigos. A gente aprende tanta coisa na vida, mas lidar com a nossa emoção é difícil mesmo, não é fácil. Grande conhecimento é conhecer a si mesmo, diz Ellen White. Então, doutora Lee Wayland, psiquiatra da Universidade de Harvard, anos atrás troquei, ela já morreu, poucos anos atrás, infelizmente, troquei e-mail com ela sobre angústia humana, e ela fala assim: saúde mental é você ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. O problema não é a emoção, o problema é o que a emoção faz com você, ou o que você faz com ela. A Bíblia fala disso, na realidade não foi uma cientista, a cientista colocou isso em termos sistemáticos, né? Científicos. Lá em Efésios, quando Deus inspirou Paulo a escrever aquela frase que diz: irai-vos e não pequeis, quer dizer, tenha raiva, mas não deixa a raiva de levar você a fazer besteira, machucar as pessoas, machucar você mesmo, porque você ainda não aprendeu a lidar com a sua emoção. Quando o Senhor Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Ele tinha perdido a fé dele? Não, ele estava expressando o sentimento. Saúde mental tem muito que ver com a gente também saber expressar, que significa falar e sentir o sentimento original. Porque sentir a dor dói, e a gente faz muita coisa para não sentir a dor que dói, e aí pode entrar um monte de coisa. Desde cocaína, maconha, sexo, compra, jogo, trabalho, comida, medicamentos, tarja preta. Mas o caminho da recuperação emocional precisa passar pela experiência da dor, e Jesus prometeu que não vai deixar que você e eu tenhamos uma dor maior do que podemos suportar. Ter aquela dor que a gente precisa vivê-la para ela poder ir embora. Sempre que você tem uma dor emocional que você bota embaixo do tapete e não fala mais dela, ou anestesia com uma dessas coisas que eu falei, álcool, enfim, compras e tudo isso, essa dor não vai embora, ela apenas fica empurrada com a barriga, ela vai voltar depois. Então quando Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Ele estava expressando a dor, que é uma maneira de você se aliviar. Falar ajuda a aliviar. Agora, se você fala demais, é melhor você ficar quieto e orar mais. E se você fala de menos, aprenda a falar. Fale. Estou super simplificando aqui 2 grandes grupos de pessoas. Você fala muito, bota tudo que é rede social, para com isso. Sabe? Aprenda a escutar o que Jesus está te dizendo. E especialmente escutar você mesmo. Então, tem até uma música, anos atrás, eu não era adventista ainda, no Rio de Janeiro tinha o Festival da Música Popular Brasileira, no Maracanãzinho, e teve uma música que ganhou naquele ano, e que dizia um pedaço da letra, falava assim: eu não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso
eu choro. Mas você tem que parar, tem que pensar e tem que chorar para curar. Só que tem gente que quando começa a pensar, dói. Cadê o Rivotril? Cadê o Rivotril? Não dá tempo da própria mente poder resolver a questão, e o Espírito de Deus está ali, eu vou te ajudar, espera um pouquinho, aguenta o tranco, eu estou junto com você. E eu vou citar daqui a pouco uma terapêutica de Deus sobre isso aí. Salmo 13 é um salmo assim, Davi nesse Salmo 13 parece um cara bipolar. O Salmo 13 são 6 versículos, 4 versículos, está assim: o Senhor me abandonou, estou chorando, não aguento mais, tristeza e tal. Aí termina os 2 últimos versículos dizendo: mas eu confio na tua benignidade, o Senhor é minha força. O que é isso que aconteceu no Salmo 13? Ele fez esse processo terapêutico com Deus de falar da sua dor. Anos atrás, estava nos Estados Unidos, fui fazer semana de oração numa igreja brasileira, atendia as pessoas de dia, falava à noite, a palestra, atendia uma jovem, tinha problemas de namorada e tal, e eu escutei ela falando, desabafando, falando da dor, da tristeza, da frustração, aí lá no finalzinho, assim, depois de 40 minutos, eu falei assim: vem cá, você já falou essas coisas para Jesus? Não, isso é coisa muito particular, muito pessoal. Comece com Jesus, queridos. Hoje em dia está um excesso de terapia. A Darli escutou uma palestra minha, ela ficou tão empolgada que ela me convidou. Agora, terça-feira passada, gravamos, acho que vai ao ar, o consultório de família, não sei se é essa terça ou a outra, em que trabalhamos esse assunto no programa. Primeiro de tudo, fale com Deus sobre o seu problema. Não fala que procurar um profissional de saúde mental, e eu falo com muito conforto, porque eu sou profissional de saúde mental. Se Deus achar que vai curar direto com você, usando o que Ele quer, Ele vai curar, ponto. Se Ele achar que você precisa de um profissional, Ele vai, de certa forma, te indicar isso também, mas não comece logo de cara: tem que ter alguém para resolver meu problema. Não tem que ser alguém, é o Espírito de Deus, queridos. Ele é poderoso. Ele não substitui realmente em alguns casos que precisam de atendimento profissional. Eu não estou sendo fanático em relação a isso, mas nós pulamos para esse extremo aqui, né? A igreja pulou muito para esse extremo de coaching e terapia para lá, para cá, sabe? E Jesus está ali assim: você quer minha ajuda ou você não quer minha ajuda? Você já falou para ele? Não, é muito particular. Experimente falar para ele daquilo que é difícil de falar. Ezequiel 3,14, Ezequiel era um homem de Deus, sim ou não? Sim, Ezequiel era um homem de Deus, está na Bíblia, um livro dele, e ele fala nesse Ezequiel 3,14 assim: e eu estava naquele dia muito triste, no ardor da minha alma, mas a mão de Deus era forte sobre mim. Não caia na conversa daquele cara que foi expulso do céu, que quer dizer, o dia que você está triste, o dia que você está com uma angústia, apertando o peito, uma bola que sobe e desce, que já foi no otorrino, já fez ultrassom, fez endoscopia, não tem nada, mas tem um negócio aqui que me aperta e tal. Angústia, chama-se angústia. No dia que você estiver com essa angústia, com uma tristeza, não tem vontade de levantar, você não dê voz àquele cara que vai dizer assim: está vendo? Se você estivesse bem com Deus, você não estava sentindo essas coisas ruins aí. Mentira! Fé não é sentimento. Os cristãos sinceros, verdadeiros, honestos, fiéis, têm angústia, têm tristeza. A diferença entre os cristãos, a diferença entre as pessoas que são cristãos verdadeiros e que têm sofrimento emocional, com aquelas pessoas que têm o mesmo sofrimento emocional e não são cristãs, não têm Jesus como o suporte, é que aquele que é cristão, na sua angústia, busca o Senhor, e o que não é, na sua angústia, busca uma substância, ou sei lá o que, qualquer uma dessas compulsões que eu falei, né? Sexo, compra, vícios em geral.
E 2 Coríntios 7,5 também Paulo fala, uma luta ali, quando chegamos lá em Macedônia, por dentro uma luta interior. Então, nós nos tornamos aquilo que nos causa menos dor, mas o Senhor nos quer expandir para uma vida útil, eficaz para a sua luz. E eu estava no hotel e pensei, bom, vou mais uma vez para uma igreja, vou falar na igreja. Por que eu vou lá falar nessa igreja? E por que as pessoas vão lá nessa igreja? O que vocês vieram escutar aqui? Sabe? Ou você veio no automático? Uma vez escrevi um artigo assim, de que saúde mental é viver no automático, mas viver no automático é doença mental, meio paradoxal. O que é viver no automático? Viver no automático é você não pensa no que você está fazendo. Está faltando inteligência emocional. Inteligência emocional é o quê? Você dá 2 passos para trás, ou 3, ou 5, e dá uma olhada em você. Por que eu botei essa roupa e não aquela? Por que eu disse essa palavra e não quis dizer essa e queria ter dito a outra? Por que eu estou tão dependente dessa pessoa? Por que eu estou manipulando esse indivíduo? Autoobservação. Então, uma vez Jesus estava no começo do ministério dele, lembra disso? Tinha João com seus discípulos, e aí João falou assim, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segue ele, eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Lembra disso que ele falou? Aí alguns começaram a seguir Jesus, e quando alguns, está no relato, olha no Evangelho de João, quando alguns começaram a seguir Jesus, Jesus parou, percebeu que tinha alguém seguindo ele, parou, virou para trás e perguntou, o que vocês estão buscando? Linda essa pergunta, queridos. O que você está buscando aqui de manhã hoje? Vou escutar um psiquiatra falar, pelo amor de Deus, você não precisa de psiquiatra. Ou vocês vieram escutar a voz de Deus, a voz do Espírito, para ter poder daquela porta para fora. Poder de quê? De ter sua vida melhorada, de passo a passo abandonar as medicações que não precisa, talvez, de não ficar manipulando as pessoas em casa, sei lá o que você precisa, não sei. O Senhor quer reestruturar nossa mente, então Ele quer ajudar a corrigir os pensamentos, disfuncionais, distorcidos, catastróficos, enfim, ajustar nossas emoções, ajudar a fazermos escolhas melhores. Isso aqui é uma questão técnica que eu vou pular. Então, o Senhor nos permite passar por experiências dolorosas, não porque Ele é sarcástico, mas porque existem lições que Ele só pode nos ensinar, e só aprenderemos o quê? Infelizmente, na dor. Talvez você necessite mudar a pergunta, em função desse sofrimento que está acontecendo na sua vida, mudar a pergunta, em vez de, por que, Senhor, isso comigo? Eu ajudo tanto naquela igreja de Campo Grande, e mudar a pergunta para que, Senhor? O que isso me ensina? O que eu preciso aprender com esse sofrimento? O que esse sofrimento pode ser útil para mim? Porque, queridos, o Senhor não está assim um dia distraído, e aí você está dirigindo o seu carro ali, e de repente vem um assaltante, e Jesus fala assim, peraí, deixa eu ver meu irmãozinho aqui e tal. Mas por que acontece o assalto no cristão? Aí vem aquelas perguntas que a gente não sabe responder, e que não é fuga da realidade, mas o Senhor está atento o tempo todo. Ellen White fala que a mente de Deus é difusa, e a nossa mente é focal, só focal. A mente humana mais brilhante que tem é focal. O que? Você só consegue ver um pedaço da realidade, muito pequeno por sinal, da realidade nossa e da realidade de fora. Mas Deus está o tempo todo, eu não consigo entender, eu acho maravilhosíssimo isso, 8 bilhões de pessoas nesse planeta, e Deus está agora escutando aquele cara que está no bar, bebendo cerveja, dizendo, eu sou adventista, mas eu não fui na igreja hoje, vim beber, Deus me ajude, e Deus está ali com ele agora, esse cara, eu vou te ajudar, e está aqui agora ajudando você e eu, ao mesmo tempo, como se existisse só você e eu, e ele, esse indivíduo que está lá. Então,
Será que só o sofrimento nos aproxima mais de Deus? As crianças orando, olha que coisa linda, né? Faça uma oração pensada, queridos. Eu me recuso a fazer oração que não seja pensada. Eu prefiro não orar. Pense no que você está dizendo para Deus. Use palavras conscientemente, com consciência. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Aí minha filha ensinando o meu netinho a botar a mãozinha para orar, e o vovô ali orando com o pequenininho. Então, o Senhor está perto do Senhor. Isso é o mais importante, queridos. O mais importante da minha, da sua vida, é estar perto do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 20, diz assim, Jesus falando: mas não vos alegreis porque os espíritos se sujeitam, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Fique alegre, porque você está conectado com Jesus e o teu nome está lá no livro do céu. Cara, isso é muito significativo, queridos. Faz muito sentido eu e você estarmos aqui dentro desse templo hoje, queridos. Eu vejo a família super católica, graças a Deus até certo ponto. Conhecia o Evangelho na faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, fumava, bebia, fazia besteirada toda. E Deus foi lá me puxar. Então, eu vou pular aqui algumas coisinhas. Deus pode colocar você num relacionamento em que você não consegue amar. Você está vivendo isso? Deus permitiu que aconteça um relacionamento na sua vida, que você, cara, como é que eu vou amar essa pessoa? Eu sou cristão, eu tenho que amar, mas eu não consigo mais amar. Ou você perdeu o amor pelo seu cônjuge. Perdeu. E Ellen White fala, se o amor não é nutrido, ele acaba mesmo. E aí como é que você vai lidar? E agora? Então tem que botar o joelho no chão e pedir a fonte do amor, que é o Espírito de Deus, para Ele botar dentro de você a capacidade de amar aquela pessoa que você sozinho não consegue. Meu amigo Dr. Lee, com quem eu estudei muitos anos, quer dizer, segui, ele conta uma história interessante de que uma mulher, um casal cristão, só que houve problemas no casamento, eles meio que se afastaram um do outro no sentido afetivo, não de casa. E o marido então, como cristão, falou: Deus, eu preciso, como ele começou a orar para Deus restaurar o relacionamento dele com a esposa e voltar a colocar o amor dentro dele por ela, mas ela não sentia essa necessidade muito não. E aí um dia ele começou a perceber que Deus estava respondendo às orações, porque ele estava voltando a conseguir sentir alguma coisa agradável em relação à esposa, e ele contou isso para ela. Oh, querida, que bom, eu tenho orado tanto a Deus, já faz tanto tempo, agora eu estou voltando a sentir uma coisa boa por você, o Senhor está respondendo a minha oração. Aí ela fez assim, botou a mãozinha assim, como algumas mulheres fazem, assim. Mas você não consegue amar a mim mesmo por causa de você, não é? Ela ainda não tinha entendido que o amor verdadeiro não vem do ser humano, vem de Deus. Se você acha que essa grande paixão que você tem pelo seu companheiro é você que é poderosa, ei, alô, não resiste, queridos. Daqui a pouco desaba tudo. A humanidade não tem estrutura para isso. Ellen White tem um texto que fala assim: o eu não pode governar o eu. Coisa interessante, precisamos de um poder superior para estruturar o nosso eu. E aí sim, a gente sair de Romanos 7, que é o capítulo psicanalítico da Bíblia, o que eu quero fazer não faço, o que eu não quero eu faço, e entra no 8, agora nenhum problema, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo esse eu, que acha poderosa para amar todo mundo, ter paixão e tal, mas anda segundo o Espírito. Então, você já está em lugares celestiais, é coisa linda, isso aqui é espiritualidade, queridos. Quando Paulo fala ali, Deus vos transportou para o reino do Filho do seu amor, Paulo não está falando ali, Deus não está falando ali para mim, para você, quando Jesus voltar, está falando agora, aqui, agora, último dia de setembro de 2023,
Igreja Adventista Central de Campo Grande, eu transporto você para o reino do Filho do seu amor. O que é isso? Isso é religião e espiritualidade, queridos. Se a gente não experimenta isso, você vai achar a religião meio enfadonha, você vai ficar talvez cansado, você vai ficar doido para chegar, terminar o pôr do sol e comer pizza. O amor difundido por Cristo por todo o ser é um poder vitalizante. Olha, o amor difundido por Cristo por todo o ser, não é aquela paixão feminista, maluca, baseada em raízes socialistas, comunistas. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor de Cristo toca transmitindo cura. Por ele são despertadas as mais altas energias do ser para a atividade. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consome as forças vitais. Olha, quase que eu caí. Liberta a alma, né? O profundo da pessoa, da culpa, da dor, de quê? Da ansiedade. Eu achava que era só esse Talopram, que era só Lexotan, que era só o Prazolam, o Apraz 05. Vem com ele, com esse amor, serenidade e compostura, implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria o quê? No Espírito Santo, a alegria que comunica o quê? Saúde e vida. Não é uma alegria falsa desses artistas por aí, ou do oba-oba, é pé no chão, é uma alegria acima da dor, aquela dor que ainda não deu tempo de ir embora. Então, a religião de Cristo cura o sofrimento, mas qual é a religião de Cristo que cura o sofrimento, queridos? É a Igreja Batista, Adventista, Presbiteriana, Assembleia, Universal, Islâmica, Budista, Shintoísta. Qual é a religião de Cristo que cura o sofrimento? Olha o que essa autora diz. A religião de Cristo revela-se como um princípio difusivo e vitalizante, uma energia espiritual operante e viva. Quando o coração, que é a parte mais profunda da mente, é aberto à influência celestial da verdade e do amor, esses princípios, quais princípios? O que ela falou lá em cima, princípio difusivo e vitalizante, fluirão de novo como torrente no deserto, fazendo que apareçam frutos onde agora há esterilidade e penúria. Olha que tipo de religião é essa que eu estou buscando, depois que Deus me trouxe para a religião no sentido de denominação. As doutrinas são importantes? Claro, são importantes. As placas e uma estrada são importantes. Você sai querendo ir para o sul, você pega a placa dizendo que o sul é para o norte, você pode ter toda a sinceridade naquela placa, mas a placa está errada. Então a verdade não é qualquer coisa, não são todos os caminhos que levam a Deus, mas essa é uma verdade doutrinária, que nos informa da verdade em termos teológicos, mas Jesus está falando da verdade que produz cura, essa aí. Olha outra definição da religião que cura. A religião de Cristo representa muito mais do que o perdão do pecado, significa que o pecado é removido e que o vácuo é preenchido com o Espírito Santo, significa que divina iluminação mental e que o coração é esvaziado do próprio eu e enchido com a presença de Cristo. Essa religião que eu estou buscando já faz bastante tempo, um dia de cada vez, andar no Espírito, e não mais no César, pecador, contaminado. Maria Lombardi é uma jovem, eu li esse artigo anos atrás, 2015, uma jovenzinha, escreveu um artigo lindíssimo, uma menina muito pé no chão. Ela falou assim: Deus não promete que atenderá a todos os nossos desejos se suportarmos as provações. Às vezes temos lições difíceis a aprender, que nem sempre incluem o resultado que esperávamos. Sim, nem sempre acontece o que a gente queria. Eu estou para ler um livro que foi lançado por acho que um psicólogo, psiquiatra evangélico, eu não consegui ler ainda, comprar. Tem aquele salmo que diz, né, a dor pode durar uma noite, mas de manhã vem a tristeza pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. Mas o título do livro é mais ou menos assim: mas e quando a alegria não vem de manhã? Porque às vezes não vem, não é verdade? Isso quer dizer que Deus não cumpre sua palavra?
Não, quer dizer que tem um contexto aí. O que Deus quer de mim, de você, é que a gente fique confiante, que é a coisa mais difícil, queridos, é permanecer confiante nele quando a alegria não vem pela manhã, em vez de você chutar o balde. Então, vou pular uma coisinha aqui, eu sei que o tempo já estourou. Salmo 91, 15, abra sua Bíblia. Essa é uma receita de Deus para mim e para você nessa manhã. Salmo 91, 15. Tem 5 passos ali terapêuticos que Jesus nos convida para fazer com Ele hoje, amanhã, depois de amanhã de novo, um dia de cada vez, todos os dias. Salmo 91, 15, ele fala assim, Deus está falando para mim e para você, ela me invocará. Primeiro passo, né? Você procura Deus. Segundo, eu vou responder a sua oração. Terceiro, eu vou estar com você na sua angústia. Quarto, eu vou te livrar. E quinto, quando Jesus voltar, eu vou te glorificar. Percebe? Jesus é realista e não fala assim, me procure que vai ser tudo mil maravilhas. Vai ter angústia, eu vou estar com você nessa angústia. Então, conclusão. Se ainda não está claro o motivo espiritual do seu sofrimento, espere e o quê? Ore mais. Exercite paciência. Depois você lê Romanos 5. A paciência gera perseverança, força. Mantenha a mente aberta para ouvir o aprendizado do Senhor Jesus na sua vida. Mente aberta para a verdade de Deus que produz salvação. Eu botei entre aspas porque essa é uma frase de Ellen White. Uma coisa é verdade de Deus que produz informação. É sábado, não é domingo, o homem morre sim, não tem uma alma que sai. Doutrinas é um tipo de verdade. Mas a verdade de Deus que produz salvação, e salvação é a mesma coisa que cura, é a religião prática de Jesus. Então, vou pular isso aqui. Unicamente quando a verdade chega ao coração, que é a parte mais profunda da mente, acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. Quando a verdade atua apenas sobre a consciência, ela cria muito desassossego, você fica com culpa. Mas quando a verdade é convidada para adentrar o coração, o ser todo é levado em cativeiro a Jesus Cristo. Então, eu costumo muitas vezes dizer na minha oração para o Senhor, Senhor, eu autorizo o Senhor entrar na minha mente. E eu peço que o Senhor entre lá naquele inconsciente que eu não percebo ainda e bote para fora as coisas feias que estão ali dentro, para eu ter a cura do coração para fora, não da boca para fora só. Então, aquela jovenzinha daquele artigo que eu li, ela falou assim, minhas próprias experiências de sofrimento estão me preparando para algo que eu ainda não sei o que é. É chato falar isso, mas Deus está ajudando você a lidar com o sofrimento de hoje, para você ser fortalecido para lidar com o sofrimento de amanhã, porque vem coisa pesada pela frente, queridos. Essa pandemia foi uma amostra grátis da maldade do mundo. Diante do sofrimento você tem a escolha. Diante do sofrimento você tem a escolha: rebelar-se contra Deus ou se agarrar com Deus. Então, vou terminar aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E o último texto, porque para mim, Romanos 8, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Também o Espírito semelhantemente nos assiste nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabemos todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele
todas as coisas? Vamos para casa então, queridos. Se você quiser convidar alguém não adventista para vir à tarde hoje, às 4 horas, vamos estar por aqui. E vou falar um pouquinho sobre o sofrimento e as vantagens também da terceira idade. E eu queria deixar essa mensagem com você. Pega o teu sofrimento, apresenta ao Senhor Jesus como o grande terapeuta da sua vida. Amém.